Pessoal, tudo bem? Estamos voltando aí para mais um episódio do Três Dedos de Prosa. Já tive a oportunidade de falar com vocês aí sobre como nós vamos trabalhar no canal. E a semana passada nós falamos um pouquinho sobre religião, né? E hoje eu quero falar um pouquinho sobre comportamento. Antes quero agradecer o pessoal está assistindo, está compartilhando. E eu quero isso mesmo, né? Eu acho que para isso que a gente fez o canal, para você pensar, a proposta é essa, você pensar, a gente conversar, você colocar seus comentários. Outra coisa, não gostei, isso aqui eu achei que... eu falei para vocês, né? Os comentários são livres, a gente não tem assim o canal para ser bajulado. A gente tem para a gente conversar, para a gente pensar. E eu tenho recebido muito retorno, assim, às vezes, até no particular, e isso tem sido muito bacana, tá bom? Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre comportamento. Nós vamos aproveitar esse momento que a gente está passando aí, desse negócio de pandemia, de vírus chinês, etc, etc. E eu quero abordar dois aspectos comportamentais. O aspecto comportamento da igreja. Como será o comportamento da igreja? Lógico que são especulações, né? São sugestões, perspectivas que a gente vai estar colocando aqui para conversar com você. E também na questão geral do povo, eu vou pedir uma ajuda depois para um amigo nosso, o Sérgio. O Sérgio é profissional da área de psicologia. E eu vou pedir para ele falar um pouquinho sobre a questão do comportamento das pessoas, né? Como a pessoa vai voltar, o que ele imagina na vida das pessoas, o pessoal vai voltar mais medroso, se vai retomar normal, porque é engraçado que, eu vou falar mais da área religiosa, porque tem gente que acha que assim, vai acabar o confinamento, vai diminuir um pouquinho, aí o vírus vai tirar férias, ele vai embora, né? Ele vai para a praia, vai para algum lugar, vai descansar, vai esquiar em Bariloche e acabou. E a gente sabe que não é isso, né? A gente vai tentar voltar ao normal. Muita gente já está, colegas, amigos, já que são empresários, já tiveram que dispensar pessoas, outros estão fazendo um acordo, outros pessoas estão desempregadas, assim como nós temos colegas, pessoas assim, próximos de nós, do nosso convívio, que foram infectados por esse vírus, foram tratados, curados, alguns ficaram em casa, alguns foram parar em hospital, outros ficaram uma semana no hospital, outros ficaram aí 15 dias, né? Outros ficaram só um dia só, foi diagnosticado, curou em casa. Então, muita coisa vai mudar mesmo. E o vírus não vai tirar férias, ele vai continuar aí, né? Então, depois o Sérgio vai fazer um comentário em cima disso aí. Como que será que vai ser a vida das pessoas com relação a medo, a temor, a família, enfim. Mas eu quero falar um pouquinho mais sobre a igreja. Como será que a igreja vai voltar? Pensando assim, hoje nós não estamos podendo mais fazer as nossas reuniões. Nós não nos reunimos, como é o costume da igreja. Quando você fala igreja, você já sugere a reunião das pessoas. E voltando a igreja a poder se reunir, a gente também provavelmente vai voltar com limitações, a gente vai voltar com distanciamento, vai voltar insistindo na asepsia, a igreja que tem lá um telão, um data show, ensinando o povo, pedindo para o povo, faça asseio, lave as mãos, passe o álcool, etc. Evite abraçar, evite beijar, até a coisa começar realmente a retomar, que eu acho que vai demorar muitos meses para isso aí. Mas a tendência é que a igreja possa se reunir daqui a pouco, tá? E o comportamento dos crentes? Algumas pessoas dizem assim, isso está servindo para afirmar a fé das pessoas. Eu coloco questionamentos nisso, né? Eu acho que muitas pessoas não voltam para a igreja. Ou acostumaram a ficar em casa, ou não vão voltar mesmo por medo. Puxa, mas se eu voltar e ficar doente? Não, eu tenho criança pequena. Não, eu já tenho certa idade. Não, eu sou uma pessoa que tem uma doença pré-existente. Então eu acredito que muita gente vai pensar 2, 3, 4 vezes antes de voltar, né? Vão enfrentar problemas em outros lugares. Porque o cara não vai poder ficar alienado do mundo.
Uma hora as aulas vão voltar dentro das escolas e você está saindo, né? Eu tenho, por exemplo, saído, tenho ido ao supermercado, tenho ido a correio, tenho vindo à igreja, tenho andado pelas ruas, fui lavar rápido, tive que usar um dentista nesse tempo. Então, eu tenho saído, tenho tentado levar minha vida normal. Agora, eu acredito assim, muitas pessoas não voltam mais para a igreja. Muitas já serviu isso de um recurso, de uma coisa que já estava dentro do coração do cara. Poxa, mas para que igreja? Será que precisa mesmo de igreja? Eu não posso ser crente na minha casa? Né? Nossa, você pode ser crente onde você quiser. Você pode ser crente até na lua. Né? Mas muitas pessoas eu acho que não voltam mais. As que voltarem para a igreja, estou falando da igreja, imagina assim, o local de culto, né? O trabalho normal, o dia a dia da igreja. Muitos vão voltar, mas vão voltar com receio. Se o irmão espirrar, ele sai fora, ele vai embora. Né? Se alguém vier estender a mão para ele, ele vai... irmão, eu fico imaginando, irmãos, as situações, né? As situações. Acho até que todo cuidado vai ser essencial. A gente vai caso a igreja volte, a gente vai orientar, irmão. Se você estiver resfriado, se estiver com uma gripe, se você passou pela enfermidade, se recupera bem para poder vir, para poder frequentar. Mas a fé dessas pessoas que retornarem, o anseio dessas pessoas, né? Aí sim eu vejo, essas pessoas que vão voltar serão crentes melhores do que eram antes dessa parada. Isso sim eu tenho essa percepção, serão crentes melhores, que vão olhar o seu irmão, o semelhante, o ser humano, de uma forma diferente. Eu acho que desse confinamento, muitos aprenderam o que é exercer o amor de Deus, né? O que é exercer o verdadeiro evangelho. Porque o evangelho para muitas das pessoas é ir na igreja, levantar a mão, bater palma, ficar olhando como é que o irmão veio vestido, como é que a irmã veio vestida, se a saia da irmã está muito comprida, se está muito curto, se o cara cortou o cabelo daquele jeito, se o outro está assim. Então, para muitas pessoas que vão voltar e que têm esse tipo de visão, eu acho que isso vai mudar bastante. Porque a gente foi igualado, né, espiritualmente falando, num linguajar assim, mais crentez nosso aí, do crente, né, do cara que é crente, a gente vai estar num nível mais igual em termos de espiritualidade. Ninguém é mais, ninguém é melhor. Né? Então eu entendo assim, vai mexer com muita gente, vai mexer com muita gente. Muitas pessoas vão rever conceitos, tá? E tem que ser isso, tem que rever conceitos. Eu estou falando para o crente, estou falando de forma espiritual. Tem que rever conceitos mesmo, questões bíblicas, questões da aplicação do Evangelho, da convivência, a importância da convivência, daquilo que a Bíblia fala que é agradável, viverem unidos os irmãos. Que tipo de união é essa, né? Os valores cristãos, eu acho que aqueles que voltarem vão voltar melhores, porque vão rever todos esses conceitos, né? Esses valores, tá? de moral, de coerência, no olhar o irmão, no ver o irmão, de repente no repartir. Então eu tenho essa perspectiva dessa ponderação. Alguns talvez, sei lá, no decorrer desse tempo todo, alguns que são igrejeiros, crentes de igreja, perderam entes queridos, talvez fiquem revoltados, nunca mais vão querer saber de igreja, ou vão culpar, né, a igreja. A gente é mestre nisso aí, em culpar situações, culpar o pastor, culpar a igreja, culpa da igreja, é culpa disso. Ou vão comprar o discurso do mundo, né? O discurso do mundo hoje é esse aí, como eu falei no último episódio, onde é que está Deus, o que Deus está fazendo, por que Deus permite, como se nós tivéssemos domínio de Deus, como se nós fôssemos o Criador e Ele a criatura. Então é interessante a gente pensar nesse aspecto. Interessante você pensar, você que é crente, como você vai voltar para a igreja? Você que é cristão, né? Esse canal aqui, ele vai atingir o cristão de todas as áreas. Talvez você é católico, você se julga um cristão, e eu pergunto para você, como você sendo um cristão, como você vai voltar? Como que você vai enxergar a religião? Como que você vai enxergar a vida daquele que é o símbolo da religião? Quando você fala cristão,
O símbolo da nossa religião é Cristo, né? O centro da nossa religião é Cristo. Então como é que você vai administrar isso aí? Como que você se imagina voltando? Você vai, puxa, não vejo a hora de voltar, tá com meus irmãos? Sim, isso vai ser legal, vai ser bom. Eu fico imaginando o primeiro culto, né? Talvez a igreja não esteja cheia, talvez vai ter muita gente que vai faltar. Como eu falei, talvez alguns ainda vão estar meio temerosos, a gente vai guardar todas as restrições que serão feitas, com toda certeza. Mesmo assim, talvez alguns não voltem a princípio, mas vão voltar. Como eu coloquei, alguns para mim não voltam mais. Tá? Não estou falando da igreja que eu frequento, eu estou falando de forma geral. Esse canal aqui ele é aberto para a gente analisar a igreja no geral. Muitos vão ficar nessa comodidade do lar. Poxa, tá tão bom os cultos do lar. É bom mesmo, né? É bom para fortalecer, para você revisar. De repente você não está legal, senta com a família, para você passar para parentes. É muito legal mesmo. Tomara que continue o pessoal vendo cultos, assistindo, participando, espalhando, né? Mas os que voltarem, é para a gente pensar um pouquinho como que você quer voltar. Vai voltar no mesmo jeito que você parou quando a gente teve todo esse confinamento aí? Você quer voltar igual? Você falar, não, poxa, Deus está dando uma oportunidade, não sei o que vai acontecer, os valores mudaram, né? Os valores mudaram. Tem gente aí que está revendo valores, tá? De repente ia para a igreja em busca de prosperidade e tal. O que você quer? Você quer ter o suficiente para você viver? Você quer ter o suficiente para você guardar, né? E se você não puder usar, isso que você está guardando. Os valores familiares. O que é mais importante na sua casa? Uma família que serve a Deus, que teme a Deus, ok? Estou falando de família perfeita, isso aí não existe, né? Mas uma família que tem o temor de Deus dentro da sua casa, tá? Você é homem, você é pai de família, você é filho, você é mulher, você é filha, você é mãe, você é avó, você é tia. Como que você espera lidar agora, levando para as pessoas que te cercam, para as pessoas que fazem parte do teu contexto de vida, o que você está tirando de lição desse momento todo aí, como um cristão? Estou falando como um cristão, na área religiosa. Você que estuda, e de repente estou alcançando pessoas aí de outras religiões, de repente, sei lá, tem um kardecista me vendo, tem um espírita de outra linha me vendo, tem um afro adorador aí me vendo, sei lá, né, de culturas afro, sei lá, cultos assim afros, né? De repente tem um islâmico, um budista, sei lá. Eu estou falando assim num contexto geral. O que você imagina? Quais são as experiências que você está colhendo disso aí? Né? O que você vai levar para o meu âmbito religioso? Que lições eu estou tirando? Essa história toda de Bíblia, esse negócio todo de Bíblia. A Bíblia fala dessa situação que a gente está vivendo. A Bíblia fala. Né? A Bíblia fala, trata isso aí como princípio de dores, como problemas. Eu tenho falado desse vírus chinês aí, para mim é uma bomba. É uma bomba. Eles soltaram um ensaio, por exemplo, e isso aí, eles estão com o domínio na mão. Um negocinho de nada. Deu esse turbilhão no mundo inteiro. Imagina se eles têm algo mais forte, preparado, ou se não tentando fazer uma vacina, alguma coisa, exploda alguma coisa pior. Então, pensa nisso aí. Nós, principalmente como cristãos, eu acho que o público desse canal, eu acho que 90% ou até mais é cristão. Pensa como um cristão, como é que você vai voltar? Né? Eu estou falando agora para você que vai voltar, para você que vai retornar. Qual será a tua conduta? O que você quer? Você vai voltar mais humilde? Você vai saber pedir perdão? Você vai saber pedir desculpa? Você vai voltar e falar para o irmão da igreja, pô, cara, eu errei. Poxa, eu achei que era uma coisa, é outra. Meu, estamos juntos aí, nós somos todos iguais, olha aí, ó. O negócio veio aí, botou a gente tudo no mesmo patamar. Não tem cara melhor, cara pior. Nós somos todos iguais. Vamos tentar fazer o bem para alguém aí, vamos tentar alcançar alguém aí, vamos tentar viver um cristianismo, aplicar um pouco mais aquilo que a gente está falando dentro das quatro paredes. Pensa nisso aí, né? Para você parar para pensar. Para o meu amigo Sérgio, eu vou perguntar para ele a questão do homem comum, da pessoa no seu dia a dia, na sua vida,
Será que as pessoas vão voltar mais medrosas? As pessoas vão voltar mais cuidadosas, né? O que esse tipo de situação vai gerar na vida da sociedade? Então ele, como psicólogo, é um psicólogo cristão. Depois, se ele quiser até deixar o contato dele aí, ele pode ficar à vontade. Então eu vou pedir para ele ajudar a gente a enriquecer nosso bate-papo no canal hoje. Tá bom, Sérgio? Então agora é contigo aí. Bom, Omar, antes de a gente falar sobre mudanças de comportamento, é importante a gente entender da onde vem o comportamento, o que gera o comportamento, né? E para isso eu fiz um gráfico para que a gente possa entender melhor. Então vamos dar uma analisada nesse gráfico, depois a gente entra mais precisamente na questão de mudança de comportamento durante essa pandemia que a gente está vivendo, tá bom? Então, podemos ver no gráfico como se forma o comportamento. Nós recebemos várias informações no nosso cérebro através dos nossos 5 sentidos, né? O olfato, o paladar, a visão, o tato. Essas informações que vêm dos sentidos, essas várias informações, elas vão gerar várias ideias, né? Então, de repente, uma ideia a respeito de um tema. Essa ideia ela é gerada dentro do pensamento, que já é o quadro 3. Normalmente a gente trabalha com ideias disfuncionais, ideias que não funcionam, ideias que não são boas, né? Por isso que a gente trata os pacientes por conta dessas ideias. Então ele gera essas ideias no pensamento, vão gerar umas crenças. Essas crenças são crenças disfuncionais, são coisas que a pessoa acredita que ou não são verdade ou são distorcidas. Essa distorção desse pensamento gera um sentimento, né? E esse sentimento normalmente é um sentimento negativo. Então, às vezes, quando você está triste, com raiva ou com medo, você só presta atenção naquilo que você pensou antes de sentir essa tristeza, essa raiva, esse medo, porque ela está ligada ao pensamento. E por fim, esse sentimento de tristeza, raiva, medo, ou seja, qual o sentimento negativo for, ele gera um comportamento, que é um comportamento também disfuncional, porque o pensamento já foi disfuncional. Então a gente pode ver nesse primeiro gráfico toda a trajetória da formação do comportamento. Então normalmente é um pensamento disfuncional que gera um sentimento ruim e a gente tende a se comportar de acordo com aquele sentimento. Agora eu vou mostrar um gráfico do que nós estamos vivenciando no coronavírus atualmente. Então, Omar, faz muito sentido a sua pergunta, como vai ser o comportamento das pessoas depois dessa pandemia. Então, o que está acontecendo? Nós recebemos várias informações através da mídia, através dos meios de comunicação, televisão, rádio, internet, e que entram através dos nossos sentidos, dos nossos 5 sentidos. Essas informações, essas várias informações a respeito do coronavírus, elas vão se transformar dentro da nossa mente em uma ideia a respeito do coronavírus, né? Então nós temos agora essa ideia de que é um vírus ruim, que mata as pessoas, de que vamos ficar sem leito. Então todas essas informações elas entram nos nossos pensamentos e vão gerando uma crença. A crença central nesse caso é a crença de morte. É a crença que isso vai nos fazer mal e que pode chegar até a nos tirar a vida. Quando existe esse tipo de pensamento, o sentimento normalmente é um sentimento de medo. Claro que existem outros sentimentos de tristeza, raiva, ódio, mas o medo é o principal sentimento. E quando a gente está diante desse sentimento de medo de perder a vida,
a gente tem um comportamento que a gente chama de comportamento de fuga ou de luta, né? Que é para autoproteção da gente, autopreservação da vida. Então a gente acaba, de uma certa forma, tentando nos proteger. E a gente busca inconscientemente algo ou alguém que nos proteja. Então, por exemplo, quanto mais informação eu tenho, teoricamente seria uma proteção, porque eu me informo sobre o tema para poder prevenir. E nessa parte é que nós acabamos sendo controlados, grande parte pela mídia, né, pelo governo, e isso nos faz muito mal, né? Então a gente acaba consumindo muito muitas informações e isso nos causa dano. Eu tenho sentido isso no consultório atendendo as pessoas. As pessoas já estão com síndrome do pânico, né? Estão estressadas, estão com medo. E a ideia aqui é justamente cortar esse tipo de informação, se informar o mínimo possível para você ter uma informação de qualidade, mas não deixar isso chegar a um nível de que você tenha medo e se comporte de acordo com as regras impostas para você, né? Sem você ter um mínimo de pensamento, de reflexão sobre o tema, trazendo o tema para a realidade. Bom, eu posso dizer que o medo guiará o comportamento das pessoas por um bom tempo. Esse medo controlará os nossos comportamentos, que serão mais de desconfiança, né? A gente vai ser muito desconfiado daqui para frente. Nós seremos mais seletivos na escolha das pessoas que nos rodeiam, nossos amigos, na escolha dos parceiros, das namoradas, enfim, né? Enfim, das pessoas que estão à nossa volta. Seremos mais digitais, menos sociais, o comércio local vai diminuir, o comércio eletrônico vai crescer. Bom, já está acontecendo isso, né? Não vai voltar totalmente ao normal. Muita gente nessa pandemia, infelizmente, vai quebrar e outros vão entrar no comércio eletrônico, né? Teremos um controle maior das pessoas pelos governos do mundo. Uma desculpa, bom, de que precisamos controlar os vírus, as pandemias, enfim, né? Com várias desculpas nesse sentido. Viveremos sempre em alerta, muitas pessoas terão problemas emocionais por conta disso, né? Tipo síndrome do pânico, estresse pós-traumático, crise de ansiedade. Infelizmente isso vai ocorrer, mas a gente vai se adaptar como a gente sempre fez, né? Porque a gente precisa sobreviver. Então, Marco, está dado o recado, um pequeno explanação sobre o assunto. Eu acho que tem muito mais para ser falado, mas numa outra oportunidade a gente comenta mais, tá bom? Um grande abraço para você e para todo mundo. Beleza, então. Valeu aí a palavra do Sérgio. Como eu falei, ele é um psicólogo cristão, então é muito bacana ouvir também essa posição, porque também é um profissional da área e é legal, né? A gente entender um pouquinho o que a gente vai encontrar aqui. A gente está falando aqui do nosso país, do Brasil. O Brasil é um povo misturado, é um povo que tem uma miscigenação bacana, é legal essa miscigenação no nosso país, ela é bacana, é um povo multicultural, né? Então legal, esse bate-papo é para enriquecer. É como eu falei, o canal ele é para a gente pensar, para a gente refletir, para a gente parar. Beleza? Então se você gostou, curtiu, põe lá o seu positivo, passe para os seus amigos, para os seus colegas. O meu amigo aqui estava gravando um canal, o que você acha? Sugestões, né? Ou, poxa, uma sugestão de um assunto, é legal, eu vou contar pra caramba com você nesse sentido aí. Poxa, eu queria sugerir um assunto aí de religião, um assunto de comportamento, um assunto de política. No nosso próximo encontro nós vamos falar de política, nós vamos falar de política brasileira, né? Nós vamos olhar o aspecto político de tudo isso que está nos envolvendo, tá? Então aguardo aí a tua sugestão, indica para outros colegas, para outros amigos.
Coloque seu comentário, se você quiser me procurar no particular, eu estou aí para te atender. E a intenção nossa é essa daí, tá? Mais uma vez, brigadão aí pro meu irmão, meu amigo Sérgio. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro aí. Com muita saúde, eu espero. Até o nosso próximo encontro.